falar agora sobre a ameaça da Google Wallet, tá? A Google Wallet está lançando, aliás, já existe em muitos estados americanos e agora na Inglaterra, a sua identidade digital do Google, meu amigo. Rapaz, é uma coisa meio distópica, eu vou explicar para vocês o que é isso. E como é que isso pode ser usado para perseguir pessoas no mundo todo. Agora, o grande problema dessa história é que vocês sabem, os governos do mundo inteiro querem censurar as pessoas. Eles estão achando que com essa alternativa de soluções tecnológicas de identificação, que isso pode ser resolvido. O problema é que eu vou mostrar para vocês que não, eles vão ter o mesmo problema no final das contas, de que você pode realmente exigir identidade digital das pessoas no mundo inteiro, mas sempre vai haver fóruns anônimos na internet. Essa notícia foi sugerida por William LF, Xixixi, Lelele, Viva Chile, Pinochet e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o David Agape, sempre com artigos muito bons aqui no jornal dele, né, falando aqui sobre o consenso da censura, porque governos do mundo inteiro querem fazer censura nas redes sociais, está todo mundo preocupado com isso e coisa e tal, e ele fala aqui de um livro, Free Speech, a história de Sócrates até a mídia social, né, ou seja, a defesa da liberdade de expressão. E o dinamarquês Jacob Markgrana chama isso de período de ouro, era de ouro da liberdade de expressão, coisa que acabou. Agora acabou, o governo vai censurar tudo, vai querer controlar o que você fala e coisa e tal. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu discordo disso, tá? Eu acho como, por exemplo, você tem que lembrar que aconteceu um fenômeno parecido com o que a gente está vivendo agora, quando teve a invenção da imprensa, tá? Quando teve lá em 1600 e alguma coisa, o Gutenberg inventou a imprensa, né? Os tipos móveis para você imprimir jornais e coisa e tal, aconteceu um fenômeno parecido com o que a gente está vendo hoje, né? As pessoas começaram a ter acesso a muito mais informações, é verdade, assim, a escala é outra, né? Naquela época, pouca gente sabia até ler e escrever, não era tão comum assim saber ler e escrever, e o acesso que as pessoas tinham era através de ler livros, mas era uma coisa que já era um avanço em termos de acesso à informação, né? Antes da imprensa, um livro era uma coisa caríssima, mesmo. Um livro era um negócio que valia uma fortuna, porque os livros eram copiados à mão, vocês lembram, né? Era papel dos freires lá nos conventos, copiarem livros à mão e coisa e tal. Quando teve a imprensa, o Gutenberg começou a imprimir livros, teve uma revolução no mundo, né? Você começou a ter um monte de coisa, principalmente na igreja, né? Você teve todo o movimento protestante baseado nisso daí, porque as pessoas podiam pela primeira vez ler a Bíblia. Até aquele momento, você sabia das histórias da Bíblia porque o seu padre te contava, porque a igreja contava para você. Você não tinha como comprar a Bíblia e ler a Bíblia, né? A partir daí que você começou a ter essa possibilidade. Então, naquela época, isso foi já um inferno para os governos do mundo inteiro. O pessoal reclamava de jornais clandestinos que tinham desinformação, fake news e não sei o que lá. Vários governos do mundo fizeram listas de publicações de livros proibidos e publicações proibidas e tentaram implementar censura e não sei o que lá, e fizeram e conseguiram fazer isso? Não conseguiram, né? Hoje em dia, todo mundo tem um monte de livro com um monte de opiniões, inclusive estudando esse assunto da época, inclusive todos os governos autoritários que tinham na época, né? Na época foi a época de ouro do autoritarismo, né, dos reis que eram absolutistas, tinham todo o poder do Estado nas mãos dele, acabou isso. Hoje em dia você não tem mais, assim, com algumas exceções, né, tirando a China, Coreia do Norte e países de merda, os países desenvolvidos hoje em dia, nenhum tem monarquias absolutistas que todo mundo tem o poder na mão, né? Por quê? Porque a informação descentralizada derrubou o poder. O pessoal tentou censurar, tentou calar e não conseguiu. E está acontecendo a mesma coisa agora. Estão censurando, estão tentando calar as pessoas, mas não vão conseguir. A gente vê o tempo todo o STF falando, não porque o STF impediu que as redes sociais fossem usadas para um golpe. Está aparecendo até os padres católicos da Idade Média falando, não porque a gente queimou aquele Giordano Bruno, que era muito perigoso, falando fake news sobre a Terra girar em torno do Sol, que não pode falar essas heresias e não sei o que lá e coisa e tal, e temos que queimar essas pessoas e não sei o que lá. Não parece falando isso? Exatamente, né? E é isso mesmo que vai acontecer, esse pessoal vai perder poder. Como a Igreja Católica perdeu o poder, tá? A Igreja Católica na Idade Média era poderosa pra caramba, ela mandava, meu, sua vida acabava se você fosse perseguido pela Igreja Católica. Hoje em dia, assim, hoje em dia ela tá bacana, porque virou voluntária. Eu gosto da Igreja Católica hoje em dia. Eu tenho orgulho da minha família ser de uma família católica hoje em dia. Mas não vou me enganar, a Igreja Católica na Idade Média era um bicho totalmente diferente do que é hoje, né?
Enfim, e os governos agora estão apavorados, porque também os governos naquela época perderam o poder, né? Quando as pessoas começam a poder ler as coisas, entender o que está fazendo, o que as leis estão fazendo, pode parecer besteira. Eu, quando falo de alguma lei aqui, eu mostro a lei para vocês e falo, cara, isso aqui que o pessoal está propondo aqui. Isso pode parecer uma coisa nova, mas onde é que você via isso na mídia tradicional? Me explica. Em que lugar da mídia tradicional você via pessoas abrindo a lei e falando que isso aqui, esse artigo aqui é isso, isso, isso? Você não vê isso, cara. Por quê? Porque não interessa para o governo que você entenda como é que funciona a fábrica de salsicha que é o governo, entendeu? A fábrica de salsicha que é o parlamento. Esse negócio de lei é uma idiotice completa, né? Enfim, pode ter certeza que essa nova revolução da informação vai também diminuir ainda mais o poder do Estado, é o que eu estou falando para vocês. Mas bem, não vai ser sem contrapontos, né? Olha que coisa curiosa que aconteceu isso aqui, olha só. O Google lançou o seguinte produto aqui, ó, 29 de abril de 2025, agora, lançou agora. Agora é fácil você provar a sua idade e identidade com o Google Wallet. Você tem a Google Wallet no seu celular Android? Olha que coisa bacana, você pode provar a sua idade e a sua identidade com ela. Aqui, ó. Passes de identidade estão chegando no Reino Unido. O Reino Unido vai passar a usar o ID Pass no Google, né, na wallet do Google, para você fazer a sua identidade. Você pode compartilhar, por exemplo, a sua informação com a Railcard, que é uma rede de trens, né, de andar de trem lá no Reino Unido e coisa e tal. Aqui, os IDs digitais chegam para mais estados americanos. O Brasil também tem isso, tá? O Brasil tem um processo de identidade digital aqui, que muito provavelmente, eu confesso que eu não conheço como é que é esse sistema aqui do Brasil, mas muito provavelmente vai estar integrado com a Google Wallet, vai estar integrado com a Apple Wallet, ou seja, você vai ter uma identidade no seu celular para dizer quem você é e coisa e tal. E aí, qual que é a ideia aqui? Qual que é o problema que você tem em algumas situações, né? O Google, um problema que muita gente tem, um problema que está surgindo, é, por exemplo, a questão de acesso de menores à pornografia. Isso é uma coisa que todo mundo concorda que não deveria ter isso, né? Por quê? Porque a gente sabe lá do estudo da psicologia que você tem um ciclo de desenvolvimento da sexualidade que é bem definido na raça humana, e que faz mal você expor crianças muito cedo à sexualidade, a temas sexuais e coisa e tal. Muito embora o progressivismo da esquerda esteja querendo expor crianças à sexualidade cada vez mais cedo, não é bom isso, né? E aí você tem um problema, porque, por exemplo, alguns estados americanos passaram leis que proíbem as pessoas de acessarem sites pornográficos se não tiverem determinada idade. Você tem que ter, né, mais de 18 anos. Só que qual que é o problema? Como é que você garante que é a idade da pessoa? Quem que vai entrar num site de pornô e vai botar lá, ó, minha identidade é essa daqui, meu CPF, não sei o que lá? Você não vai confiar nisso, né? Porra, o site pornô é vergonhoso pra caramba tu dizer que tu confiar que né, vai ficar registrado que tava acessando o site pornô, pô. Coisa feia pra caramba, ninguém quer isso. Agora a solução é essa. O Google tem uma zero proof, né, uma prova que eles garantem para o site que você é maior de idade sem revelar nenhuma informação sua. Então o site faz uma pergunta para a sua Google Wallet, né, e a Google Wallet responde sim, ele é maior de idade, ou não, ele não é maior de idade, e aí o site pode deixar você acessar ou não conforme isso. Repara o problema disso. Uma das críticas que eu fiz ao projeto de lei que está na Câmara agora sobre garantir a identidade de todo mundo que acessa as redes sociais e coisa e tal, é justamente que isso é uma insanidade, porque vai prejudicar as pessoas que usam as redes sociais de forma correta, vai ser mais uma dor de cabeça para o pessoal que usa a rede digital da forma correta, enquanto que o pessoal que realmente faz fake news, que realmente faz campanha na internet, vai contornar isso muito fácil. Por quê? Porque é só você criar uma conta na rede social fora do Brasil. Não tem identidade nos outros países. Agora, e por enquanto não tem, tá? Por enquanto continua seguindo isso, mas vamos imaginar que isso aqui comece a crescer no mundo todo, ao ponto de que todo mundo acabe tendo uma ID digital na sua carteira do Google ou na sua carteira do Apple, e aí pode ser que no futuro isso se torne uma realidade. Mesmo que você crie uma conta no exterior, eles podem exigir o seu ID digital lá no exterior para criar a sua conta na rede social. E com isso, né, em tese, eles vão dizer, ah, não, mas você não está dando dado nenhum, é só para comprovar a sua identidade, para comprovar que é você que está ligado a essa conta, né? E aí, se a conta for usada em algum golpe, aí você pode ter responsabilização criminal da pessoa, né? Então, ou seja, a preocupação que eles têm é essa daqui, né, que em algum momento do futuro, o Google ou outras entidades de emissão porque pode ter várias, né, que emitam essa prova de idade ou prova de identidade, isso viabilize essa censura que o governo brasileiro está querendo colocar.
Então, duas coisas nisso daqui. Primeiro, que não vai viabilizar, porque sempre você vai ter países que não vão ter isso. Então, quanto mais países tiverem esse tipo de identidade digital, maior é o incentivo para um país não ter essa identidade digital. Então, eu não acredito que isso daqui vai muito longe. Vai sempre ter a tendência de não ter esse tipo de coisa, de não exigir esse tipo de coisa. E um outro problema que eu acho que é muito importante nessa história. Isso daqui é mais um passo em que a gente caminha para um capistão. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Uma das principais funções que o Estado tem hoje é justamente de prover a identidade, de conseguir provar e rastrear a pessoa e chegar na investigação de uma pessoa que fez algo errado. Quem vai estar fazendo isso não vai ser o governo brasileiro, não vai ser o governo inglês, não vai ser o governo de qualquer país, vai ser o Google. O Google que vai fazer isso. Aí você fala, poxa, Peter, mas é pior ainda, porque o Google é uma empresa só no mundo todo, eu vou estar na mão de uma mega corporação que pode se voltar contra mim e eu tô ferrado nessa história. E aí que eu falo para vocês, esse é o princípio do libertarianismo, esse é o princípio do anarcocapitalismo. Não, porque você pode, ao invés de usar o Google, você pode usar o Brave, você pode usar o, sei lá, um outro provedor qualquer de identidade. Você pode escolher o governo ao qual você está ligado. Esse é o ponto central. É isso que é a revolução do libertarianismo. É para isso que nós estamos caminhando, né? Que vai haver tentativa de controle. Primeiro, não vai resolver. Como eu falei para vocês, tentaram resolver isso na época da prensa, não funcionou e não vai funcionar agora também. Mas mais do que isso, por mais que eles tentem fazer esse negócio de Google Wallet, né? De Google Wallet, coisa e tal, você pode escolher, porque a Google não é única. Tem outras carteiras, outros provedores de identidade no mundo que podem fazer a mesma coisa, e daí você vai escolher o que você achar melhor. Eu preferi algum baseado na Suíça, que tem leis muito boas lá de proteção de identidade. Tipo assim, se você cometeu um crime, se você matou alguém, o pessoal da Suíça vai lá, vai abrir todos os dados para o pessoal. Não, pode investigar, o cara tá aqui, é um crime sexual contra criança, é uma coisa absurda. Não, tá aqui todos os dados. Mas se for um negócio assim, eu critiquei o governo, o Xandão quer me processar, o Xandão quer me extraditar aqui. Ele falou, não, um abraço, meu amigo, não vou entregar dado nenhum. Então, repara como é que mesmo quando o governo ele tenta entrar, tenta controlar a censura, tenta fazer força para controlar a população, mas ele acaba indo em direção ao libertarianismo. É o que eu estou falando para vocês. Esse é o movimento de todo mundo. Não é que as pessoas vão ver o meu canal e falar, virei libertário, virei ANCAP, vi o canal do Peter, achei bacana, virei libertário. Não! Os sócias vão continuar sócias. O pessoal vai continuar achando o Fidel Castro lindíssimo. O Fidel Castro não, é o Che Guevara. O Che Guevara, olha que bonitinha a camisa do Che Guevara. Isso, matou, Stalin matou foi pouco, viva o comunismo. Mas, né, por mais que eles achem, por mais que o Estado esteja falando aqui, não, porque nós temos que mostrar a força do Estado e temos que ser fortes, até o Estado vai caminhando para o libertarianismo sem nem perceber, porque não tem alternativa, não tem outro caminho, estamos todos indo neste caminho. É isso que eu falo para vocês, vamos chegar num capistão. Isso daqui, eu não gostei não, tá? Eu achei ruim essa história aqui do Google Wallet aqui. Isso aqui vai pegar, tá? Isso aqui vai ser, pode se preparar para isso. Isso aqui vai acontecer. Mas não é bom, mas de qualquer forma é libertário. É mais libertário do que a alternativa que a gente tem hoje, que é a carteira de identidade estatal. Daqui a alguns anos, para que você vai ter carteira de identidade estatal? Para que vai precisar de CPF? Usa o seu ID do Google ou do Apple, ou de sei lá de qual foi o provedor seu de identidade, né? Escolha o governo ao qual você quer se ligar. É para isso que nós estamos indo. Nessa thread aqui que fala sobre isso, lembra até de uma coisa aqui, ó. O Google já está gerando a verificação de ID com zero prova, né? Zero conhecimento, né? O que impede eles de integrar isso à biometria dos Androids e competir com a WorldCoin, né? Porque tem uma WorldCoin aí que você vende a sua digital da íris e não sei o que lá para fazer biometria. O que é uma besteira, o seu celular já faz isso com você, você já tem a biometria registrada no seu celular. Ou seja, repara como é que fez um curto-circuito aqui agora, que a sua identidade vai estar ligada ao seu celular, meu amigo. Olha que coisa, bicho. Olha a distopia dessa parada, né? E já tá acontecendo isso aqui, já tá rolando essa parada aqui, já com muita força. Aguarde em breve isso.